O tempo, mesmo que pareça passar de maneira linear para todos nós, sentimos a sua percepção de maneiras diferentes. Ao mesmo tempo que muitas vezes pode ser decisivo, em outras tantas pode não significar absolutamente nada. O tempo que em dias felizes vemos correr, assim como a chuva forte, em outros momentos, tão devagar quanto um conta-gotas. Que tipo de coisas inúteis você gosta de fazer? O que você faria se pudesse gastar todo o tempo da sua vida com uma única coisa? A nossa personagem parece saber exatamente o que fazer com seu longo espaço de tempo. E todas essas coisas que nós faríamos se não vivêssemos dependentes de um sistema chamado capitalismo. Oi, gente, eu me chamo Laura, mas por aqui vocês podem me chamar de Laures, e esse é um vídeo sobre Frieren. Frieren, ou Sosonou Frieren, Frieren e a Jornada para o Além, é um anime baseado no mangá de mesmo nome, escrito por Kanehito Yamada, cuja história fala principalmente sobre a maga milenar Frieren. A Frieren é uma elfa que já viveu milhares de anos, a gente não tem uma noção exata de quantos anos ela tem se assistir os episódios, mas a gente sabe que ela já viveu muita coisa. Não me chame de maga anciã. No primeiro episódio, nós conhecemos Frieren e seus amigos, que estavam em uma jornada heróica. Entre eles, Himmel, o herói... não esse Himmel. Agora sim. Que é conhecido pela sua grande bondade e coragem. Ryder, o clérigo defeituoso, como ela costuma chamar. Dizem que eu sou cachaceiro. E Eisen, o anão, que também é um bravo guerreiro. Eles têm uma dinâmica super divertida, cada um deles tem uma personalidade muito interessante. A própria Frieren é uma pessoa que parece não se importar muito com os outros, que passa boa parte do seu tempo fazendo coisas desnecessárias. O Himmel, como já falei, é um guerreiro muito bondoso, que tem um bom coração e um pouquinho vaidoso. O Ryder é o clérigo defeituoso, que mesmo sendo uma pessoa da igreja, gosta de fazer coisas que não são tão associadas à religião assim, como beber, por exemplo. E o Eisen tem uma personalidade bem grosseira, às vezes ele pode parecer um pouco bruto, mas no fim das contas ele tem um bom coração. Eles estão recebendo uma glorificação pelos grandes feitos, né? A gente já descobre que eles mataram o demônio rei, que era o maior vilão, assim, na região, que estava causando muito mal. Então eles ganham um desfile, estátuas e tudo mais. E a gente descobre um diálogo desses amigos, né, que a passagem do tempo que eles viveram juntos, de 10 anos, foi algo que a Frieren não sente como uma coisa muito definitiva. Enquanto para os seus amigos, principalmente os dois humanos, o Himmel e o Ryder, vão sentir muito mais essa passagem de tempo. E aí ela conta que para ela isso não foi nada, enquanto para eles foi parte de uma vida. Eles ficam um pouco tristes com isso, mas é a realidade da nossa personagem. Ela provavelmente deve ter tido vários outros amigos, já ter vivido várias outras jornadas, e essa é só mais uma. É um conceito muito interessante. Vocês já devem ter visto em várias outras séries, principalmente quando os personagens são vampiros, por exemplo, lá Crepúsculo, em que você tem um dos personagens que é uma pessoa imortal, tipo Edward, e do outro lado a Bella, que é um ser humano, que tem os dias de vida contados. E o conflito que isso causa é uma coisa bastante conhecida já, a gente entende quais reflexões podem sair disso, mas no aspecto de Frieren é um pouquinho mais legal, porque eles realmente falam sobre isso. Não é uma coisa que fica ali como pano de fundo, mas a gente entende e se questiona também sobre a forma como a gente passa o nosso tempo, que é tão curto, para Frieren e para nós também. Nunca vai ser suficiente para viver todas as coisas que nós almejamos, né? Então é muito bonito também ver tudo isso numa perspectiva de amizade, das coisas que você aprende com as pessoas que passam pelo seu caminho. É justamente sobre isso que o anime fala. Depois da cerimônia, Frieren foi embora e retorna 50 anos depois. Para ela, o tempo simplesmente não parece ter passado, enquanto seus amigos sofreram bastante com os efeitos desse tempo. Inclusive o Himmel, gente, ele era tão bonitinho, virou um anão e careca. Muito triste, até porque o Himmel, ele parece ser o interesse amoroso da Frieren, e a forma como o tempo passou por ele, assim, é bem gritante. Acho que foi por um efeito dramático também. Muitas pessoas teorizam que o que aconteceu com ele foi por causa que ele estava guardando um chifre de algum dos animais que eles encontraram durante o caminho, que parece ter algum efeito mágico que pode causar prejuízos à pessoa que guardá-lo. Então talvez seja isso. Mas ele gostava tanto da Frieren que ele guardou aquilo como se fosse uma grande joia. Só que no final das contas podia ser algo que estava fazendo mal pra ele. Então...
Ai, é muito triste, gente, sério. Se vocês ficarem vendo só essa partezinha assim dos amiguinhos dela, claro que vão aparecer muitas vezes, ela vai ter várias lembranças sobre eles, mas é bem triste, é bem reflexivo. Mas é muito bonito ao mesmo tempo, eu achei muito fofo. As escolhas de temas, de abordagem são muito legais. Frieren é um anime bem lento, eu já vi muitas pessoas falando sobre isso. Ele não é aquele anime que tem muita ação, que tem muita luta, ou que, sei lá, é super engraçado do início ao fim. Ele tem muitas cenas de luta, sim, ele tem muitas cenas engraçadas também, mas ele é aquela coisa, assim, que vai passando com o tempo e você vai se acostumando com a linguagem dele. Então, depois que a Frieren retorna para o grupo de amigos dela, ela prometeu que iria reencontrar eles, né, porque ia acontecer um fenômeno na natureza que eles queriam muito ver juntos, e ela prometeu que depois de 50 anos ela voltaria, e realmente ela voltou. E eles tiveram mais um daqueles momentos que eles costumavam ter enquanto eles eram viajantes pelo mundo mágico. É muito fofo, porque eles continuam os mesmos apesar de tudo e... ai, gente, é muito triste. E dali a pouco tempo, o Himmel morre, né, o grande guerreiro Himmel, que ele é muito foda no anime, a gente vê que ele é referenciado o tempo todo, muitas pessoas conhecem ele, e o tempo que passa no anime também é contado depois da morte dele. Então é tipo AC/DC, tá ligado? Antes de Cristo, depois de Cristo, o Himmel é a contagem de tempo que nós temos ali. A Frieren fica muito triste porque ela fala que não aprendeu nada sobre ele, apesar de todo o tempo que eles passaram juntos. Eu acho que ela tá um pouco enganada, né? Eu acho que, talvez justamente pela percepção do tempo dela ser diferente, ela não consegue entender que pequenas coisas já são muita coisa sobre aquelas pessoas. E ela demonstra isso ao longo do anime. Tem um episódio em que ela vê uma estátua do Himmel, né? Como eu já falei, ele era muito referenciado pelas pessoas, então muitos homenagearam ele com estátuas. Uma senhorinha lá da região pede que ela coloque algumas flores ali pra homenagear ele, pra ficar bonito ali na estátua, uma espécie de oferenda, algo assim. E ela não descansa até descobrir qual a magia pra trazer as flores que eram da terra dele, que são umas flores azuis, muito bonitas, e que elas não existem, que não são encontradas há muito tempo. Então ela passa boa parte do tempo dela procurando essa magia, procurando essas flores, pra que ela consiga homenagear esse amigo dela de uma forma bem legal. Eu acho que não tem maior demonstração de afeto dela por ele do que isso, sabe? Porque ela lembrou de uma coisa muito específica dele e fez isso. E assim, a gente tem outra personagem, né, que é a Fern, e ela já vê tudo que aconteceu de uma forma bem mais prática, porque ela é um ser humano e pra ela o tempo tá correndo. Ela tem uma vida curta, um dia ela vai morrer, sabe? Juntando 10 mais 10 mais 10 mais 10 anos, o tempo dela não é tão longo quanto a Frieren. Então ela é muito prática, né? E a Frieren não é nada prática. Além de tudo, ela é preguiçosa. Eu super me identifico com ela, gente. Ela é super humana, ao mesmo tempo que ela não é humana, sabe? O que é muito engraçado, porque no começo parece que a Frieren não se importa muito com o luto, não se importa muito com a passagem do tempo. Mas talvez, justamente por causa desse grupo de amigos que tenham sido tão importantes pra ela, ela começa a mudar um pouco esses conceitos, sabe? Ela começa a ver as coisas de uma forma diferente. E daí pra frente, ela vive uma jornada com um novo grupo de pessoas e ela vai tratar esses momentos de uma forma diferente. Então ela aprendeu muito. Talvez o Himmel seja realmente o grande santo da história, né? Porque ele conseguiu fazer isso. A Frieren é uma personagem que muitas vezes ela parece ser muito sábia e saber de tudo, principalmente sobre magia nesse sentido. Mas sobre outras coisas ela é super ingênua, né? Ela não entende algumas coisas, principalmente referentes aos sentimentos humanos. Acho legal a questão de que a Frieren é uma personagem extremamente introspectiva. Pessoas introspectivas vão se identificar bastante com ela. Eu aqui. E eu tava até discutindo, depois que eu assisti o filme Amélie Poulain, que é muito bom, como que existem várias reflexões que a gente pode fazer nas duas obras, né? Tanto no Fabuloso Destino de Amélie Poulain, quanto em Frieren. Começa que as duas personagens são extremamente introspectivas, meio antissociais, que não têm contato com muitas pessoas, a menos que seja necessário. E elas vivem nos próprios mundos, e como eu falei, o tempo parece passar de uma forma diferente para elas. Elas passam muito mais tempo fazendo coisas que elas sentem vontade de fazer. E por algum motivo, de repente, claro, cada uma por um motivo específico, passam a notar as outras pessoas ao seu redor. Então, é uma jornada muito legal. Você
começar a ver pequenos detalhes nas outras pessoas e tentar aprender mais sobre as outras pessoas. E dessa forma você acaba aprendendo mais sobre você, sobre os seus sentimentos por aquelas pessoas, sobre se você gosta ou não gosta das mesmas coisas que as pessoas que estão perto de você. Tudo isso é legal. O outro amigo da Frieren, que morreu um pouco depois, o Ryder, ele acaba adotando uma criança, a menina chamada Ferne, que quer ser uma maga também. E ele pede que a Frieren ensine ela as técnicas de magia, que tenha ela como uma aprendiz, mas ela não aceita uma vez que a menina ainda é muito nova. E por causa disso, o Ryder usa sua esperteza de clérigo e faz com que a Frieren traduza um grimório sagrado em que talvez exista a chave para a imortalidade. E aí a Frieren passa cerca de 6 anos traduzindo, lendo tudo aquilo, enquanto o Ryder tá cada vez mais pra lá do que pra cá. E nisso ela acaba ensinando muitas coisas pra Ferne, até que chega o ponto que o Ryder falece. E ele revela antes de morrer que ele só fez isso, ele sabia que não existia imortalidade, então pouco ele tinha interesse nisso, mas que ele só fez com o propósito de que a Ferne fosse junto com a Frieren. E ela fica muito surpresa, primeiro por ele ter adotado uma menina que não tinha família, e segundo por ele ter feito um ato tão grandioso assim, pra uma pessoa que parecia ser defeituosa, um clérigo defeituoso que tinha muitos defeitos. E aí, principalmente a Frieren e a Ferne, que vão viver uma jornada nova, né? Recontando praticamente as histórias que foram vividas pelos primeiros heróis, né, os outros amigos dela. É bem interessante porque ela tem vários déjà vu e a gente vê várias coisas que aconteceram no passado que meio que estão acontecendo outra vez, mas a forma como a Frieren lida com essas coisas já vai ser um pouquinho diferente. Então, mas no caso da Frieren, ela é uma pessoa milenar, ela tem milhares de anos, ela vai viver por muito tempo, mas nós não. Então eu acho que uma das coisas que a gente pode aprender também com esse anime é que a gente não tem uma segunda chance pra viver nada, a gente não vai viver as coisas que a gente tá ali mais uma vez. Claro que às vezes a gente tem chance de ter uma segunda oportunidade, e que bom que a gente pode refletir sobre isso, mas aproveitar todo o tempo que a gente tem com as pessoas que nós amamos e observando cada detalhe delas, porque um dia aquilo pode ser uma relíquia. Às vezes o nosso cérebro humano e cheio de defeitos pode acabar se esquecendo de uma coisa que um dia pode ser tão importante pra gente. Então é importante abrir os olhos pra o que tá acontecendo hoje, porque depois a gente não tem muita escolha, né? Uma coisa que eu achei muito legal da Frieren é que ela gosta muito de colecionar magias, mas magias assim muito básicas, tipo tirar a ferrugem de uma estátua ou a do rímel, procurar uma flor muito específica. E a Ferne, que vai crescendo, que vai envelhecendo, vai ficando até mais alta que a Frieren ao longo do tempo, é muito impaciente, porque justamente o tempo para elas passa de forma diferente. Então, elas têm que lidar uma com a outra e a Ferne vai aprendendo que às vezes para Frieren fazer essas coisas é uma forma de demonstrar afeto por pessoas do passado dela, mas que talvez ela também não tenha um pouco de noção, né, para entender que o tempo para Ferne tá passando assim, né? Nossa, nem fala, sabe? Porque quando eu penso que o tempo, sabe, ó, e que ela não pode encaixar esse tempo dela assim de uma forma tão boba quanto parece. Mas às vezes a gente precisa, sabe, fazer uma coisa inútil pra gente só contemplar a vida. Nós somos práticos, a nossa vida é prática. O capitalismo faz com que nós sejamos práticos o tempo todo, objetivos. Mas isso é uma morte tão lenta e dolorosa pra criança que existia dentro da gente, pros nossos sonhos, pras nossas memórias, e que a vida às vezes é muito cruel com o tempo. Então, se você puder fazer uma coisa que você gosta, que pareça que não vai te dar retorno nenhum, que pareça que não vai significar nada pra você, mas se o processo daquilo te faz bem, faça. E se você puder, é claro, porque nem sempre a gente consegue. Mas às vezes as coisas são muito mais sobre o processo de fazê-las do que sobre tê-las ou qualquer outra coisa. Produzir uma coisa com as suas próprias mãos, cantar, dançar, fazer uma coisa que te faça feliz. É sempre importante a gente, quando possível, ter hobbies ou manter coisas que sempre nos fizeram bem e que às vezes com o dia a dia, com a passagem do tempo, a gente não consegue fazer. Ou mesmo falar com pessoas que a gente não fala há muito tempo. Por que você não liga para os seus avós hoje ou faz uma visitinha para eles? É tão importante saber aproveitar o nosso tempo das melhores formas possíveis e, claro, não nos arrependermos o que pode acontecer no futuro e pensar que a gente desperdiçou um tempo tão valioso pra gente. Eu acho que nós podemos tirar muitas lições de Frieren. Eu me emocionei em vários episódios. Acho que no início, principalmente, em que muitas coisas acontecem com os amigos dela,
mas ao longo do tempo em que você reflete o impacto que aquelas pessoas tiveram na vida da protagonista, eu acho que talvez seja o mais bonito de tudo, porque é mais uma vez um símbolo de que ninguém que é importante pra você passa pela sua vida sem te mudar de alguma forma. E a Frieren, ela mudou de muitas formas, porque ela teve pessoas muito especiais ao lado dela. Às vezes a gente não reconhece a importância das pessoas, às vezes da pior forma possível, como aconteceu com a protagonista, com a Frieren, que só foi entender o quanto que os amigos dela eram valiosos depois que eles já não estavam mais com ela. Eu acho que pra você que gosta de pensar sobre isso, ou mesmo que não, ou mesmo que goste de um tipo de anime assim, mais devagarzinho, ou que você esteja com tempo pra assistir, vale muito a pena ver Frieren. Ou ler também os mangás, eu acho que vale super a pena. É uma história muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Até o próximo. Curtam, não esqueçam de comentar, os comentários ajudam muito a engajar o vídeo e eu tô precisando bastante, principalmente nesse início do canal. Conto com a ajuda de vocês. Então deem dicas, falem de temas que vocês gostariam de ver aqui ou o que vocês acharam do vídeo. É isso, até mais, até a próxima!